80% das aulas. Tinha o Carlinhos, dava volta e meia individual, não sei o quê, e o Crowley volta e meia dava umas aulinhas assim, mas acabou que o Carlinhos e o Crowley saíram e montaram uma clínica. E eu comprei a parte do Crowley e o Carlinhos, tudo, e dois irmãos meus, o Jean-Jacques e o Carlos, vieram para me ajudar. Aí com a sociedade entre 3 irmãos e uma outra menina, amiga minha, chamada Daniela, que entrou de sócio. Eram 4 sócios, a gente começou naquela época, não sei o quê. E com essa ideia dos Estados Unidos, eu fui para os Estados Unidos. Aí o Carlinhos, começou uma oportunidade, o Jean-Jacques e o Carlinhos abriu um health club chamado Espaço Vital. E eu me lembro que eles se mudaram para o Espaço Vital. E aí venderam o ponto, não sei o quê. E o Jean-Jacques e o Carlinhos ficaram lá. Aí eu me lembro que o Carlos Grace, né? Ele, estou precisando dar aula, não sei o quê, veio para Espaço Vital, começou a dar aula. Carlinhos, como sócio também. Carlinhos, Jean-Jacques e o meu irmão Carlos. Aí depois eu chamei o Carlos para ir para os Estados Unidos e ele foi para os Estados Unidos. Aí ficou o Carlos e o Jean-Jacques, entendeu? E na época era chamado, porque da região, né, que era a Barra, começou, tinha o Grace Botafogo, aí começou a chamar Grace Barra, tinha não sei o que, começou, devido à locação, começou a ser chamado Grace Barra depois. Aí eu sei que depois o Jean-Jacques saiu. Aí o Carlinhos ficou com a Grace Barra, o Jean-Jacques montou a academia dele. Aí depois o Jean-Jacques veio para os Estados Unidos. E os alunos do Jean-Jacques foram para o Carlinhos. E depois disso começou a nova geração de jiu-jitsu depois do Carlinhos. E hoje em dia está espalhado no mundo inteiro. Né? Com certeza. Antes de falar sobre a nova organização que você está montando, eu queria primeiro saber como foi que você conseguiu introduzir o jiu-jitsu Machado num campo onde o Gracie domina no mundo. Não, porque teve uma fase, e quando eu abri minha academia era chamada Gracie, chamado Carlos Gracie. Em respeito ao meu treinador, que era o Carlos Gracie na época, e devido porque tinha praticamente 2 clãs, o Carlos Gracie e o Hélio Gracie. O Hélio Gracie tinha o Orion, que tinha a academia dele, e eu queria trazer o outro clã, que era o Carlos Gracie. Mas quando a gente montou o Carlos Gracie, porque a gente estava usando o nome Gracie, teve um problema devido ao nome Gracie, que o Orion, na época, tinha o direito de usar o nome Gracie. E a gente não ficou numa situação, eu falei, não queremos entrar em guerra por causa do nome. E o Rory falou, vocês não podem usar o nome Gracie, vocês têm que usar outro nome. A única alternativa que a gente tinha era mudar o nome. Aí eu falei, então até perguntei pro Tiago, o que você aconselha, qual nome que você aconselha pra gente botar na academia? Eu falei, bota o sobrenome de vocês, Machado. Aí a gente, tá bom, então vamos botar Machado Jiu-Jitsu. E na época, como a gente estava bem ativo, a gente começou a lutar vários eventos, sambo, começamos a lutar judô, começamos a lutar em taça muito sempre, né? Começou a espalhar, criar um buzz sobre primos dos Gracie, quem é esses primos dos Gracie? E começaram esse buzz, que hoje em dia se tornou uma coisa popular, que a gente, eu produzi mais de quase 200 faixas pretas. Então a gente tem espalhado no mundo inteiro faixas pretas, 29 países. Então, isso que na Austrália vocês são 80% lá? Na Austrália eu tive 3 faixas pretas que foram para lá, e meu irmão teve mais 4 faixas pretas. Então, hoje em dia na Austrália tem quase 50 faixas pretas de Machado lá. E tem um evento lá chamado Machado Jiu-Jitsu, que está chegando a quase 1000 atletas, que é chamado Machado Open. E é organizado com um dos nossos faixas pretas chamado John Will, que é um dos pioneiros do esporte brasileiro de jiu-jitsu na Austrália e Nova Zelândia. Ok. Então,
baseado em tudo que você me contou, então agora há uma abertura para a criação dessa nova organização. Eu sempre procurei uma estrutura. Certo. Eu acredito que a base é o segredo para se tornar uma boa organização. Mas a minha filosofia nessa organização, um dos problemas que eu tive, que vários atletas hoje em dia têm, o esporte está com um problema. A razão que eu vejo o esporte é o seguinte: o esporte chega em um nível que os atletas não têm escolha. Por exemplo, você vê atletas que hoje em dia saem do esporte para fazer o mix martial arts, que é o vale tudo, o MMA, porque não tem escolha, não tem dinheiro no esporte. Então, imagina, você sacrifica a vida inteira lutando por um esporte que não tem um futuro financeiro. A única possibilidade que você tem de fazer dinheiro é abrir uma academia. Entendeu? No Brasil, que não dá muito valor financeiro, você tem que ir para a Europa, para os Estados Unidos, para outros países, para tentar montar uma academia para sobreviver. Então, essa é a única alternativa que tem. Então, eu sempre pensei, no dia que eu tiver uma estrutura financeira, um sócio que traga uma parte de estrutura, criar uma organização que dê dinheiro para os atletas, dê a chance dos atletas fazerem dinheiro lutando. Então, a forma que eu cheguei à conclusão é fazer um sistema mundial de ranking. Como assim? Os atletas do mundo inteiro, não só os Estados Unidos e Brasil, mas no mundo inteiro, eles fazerem eventos pequenos, médios e grandes. E nesses eventos eles criarem pontos. E através desses pontos, de acordo que eles chegarem em boas colocações, esses pontos são acumulados no final do ano. Você vai ver quem é o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 do ranking, e o dinheiro dos eventos trazer uma porção para dar para os atletas de volta. Está entendendo? Não absorver toda a parte financeira, ganhando dinheiro dos patrocínios, eventos dos atletas que pagam para participar do evento e assim dar uma motivação de bons atletas terem uma forma de criar um dinheiro chegando no nível bem elevado. Entendeu? Eu tenho uma pergunta em cima disso. A gente sabe que no Brasil, Rio de Janeiro a gente tem as favelas, no Nordeste do Brasil a gente tem a seca, a gente sabe que no Pantanal tem chuvas, e até no sul do país agora chuvas, e muita gente que pratica arte marcial, ela fica assim, desmotivada para treinar, porque não existe incentivo, nem pelo governo estadual, nem pelo governo federal. Existem até casos de grandes atletas que desistiram de treinar, porque não viram como fazer um futuro. Certo. É aí que a sua organização irá entrar para ajudar? A ideia da organização não perder os melhores atletas da organização para o Mix Martial Arts. O meu objetivo certo. É fazer uma coisa que mantenha os atletas no esporte. Que o esporte é uma evolução muito rápida hoje em dia. Não é só a evolução dos atletas do Brasil. Evolução nos Estados Unidos, evolução na Europa, países asiáticos, é uma coisa mundial. Não é uma coisa só belong to Brasil, coisa que pertence ao mundo inteiro. Então, é criar uma forma dos melhores atletas do mundo estarem motivados a participarem do esporte para ter algum valor lucrativo que ajudem ele a continuar no esporte. Porque uma das coisas que eu pretendo fazer é trazer grandes patrocinadores. Os grandes patrocinadores não só têm a condição de organizar uma boa organização, condição de fazer bons eventos e fazer uma coisa super bem organizada. E trazendo essa estrutura, eu acredito que o esporte futuramente tem a possibilidade de participar de uma Olimpíada, tem a possibilidade de participar de uma ESPN, participar de uma coisa que é a mesma coisa do UFC no começo e o UFC hoje em dia. O UFC hoje em dia vale $1 bilhão quase de dólares. É uma coisa que todo mês está tendo. Mas no começo, os atletas ganhavam $50 mil o campeão. Entendeu? Hoje em dia estão ganhando milhões. Então,